Olá, ultimamente eu tenho lido muito e ouvido muito a respeito de ambiência. E eu sempre me pergunto, e pergunto para você também, em que mesa você está sentando? Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ser convidado para fazer parte, da Academia Rio Branco. E me vi sentado, privilegiado ao lado de grandes nomes da nossa cidade, grandes pensadores, gente muito culta, inteligente. E cada vez que eu estou lá, ao lado de alguém, sempre é um aprendizado contínuo. Tem um convidado de hoje, desse Não Almoce Sozinho. Às vezes ele passa no grupo: Paulinho, estou em Portugal. Paulinho, estou em Manaus. Paulinho, estou em Brasília. Hoje eu consegui trazer para essa mesa meu convidado, que tem uma história muito bacana de superação, um dos grandes nomes aqui da nossa cidade. Está começando mais um Não Almoce Sozinho com o Dr. Valério Augusto Ribeiro. Prazer ter você aqui, Valério. Muito feliz assim, por você ter aceito o convite e ter conseguido conciliar essa sua agenda agora internacional, né? Um espaço aí para a gente bater um papo. Mauro, a gratidão é toda minha, uma honra muito grande poder participar desse programa, poder participar dessa produção que tem atingido tanta gente, tem levado a descontração das pessoas numa conversa simples, porém profunda. Porque a partir de uma conversa dessa você consegue entender a essência das pessoas. Isso não tem preço, é um negócio muito legal. E aproveito também para te parabenizar por essa iniciativa. Realmente é muito bacana você ver as pessoas desprovidas de qualquer sentimento que não de expressar a realidade das suas vidas. É muito bacana, parabéns. E muito obrigado mesmo pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui hoje. Bacana. De fato, cada vez que eu sento do seu lado é um aprendizado. E eu queria conhecer um pouquinho mais quem é o Valério Ribeiro, se é nascido onde, um pouquinho da sua história aí. Mauro, eu tenho uma história que eu já tive a oportunidade de contar algumas vezes e logicamente que todo mundo tem a tendência de valorizar, né, os seus passos e o seu antepassado. Bom, mas de maneira resumida, eu nasci em Belo Horizonte em 67. Meu pai foi promotor de justiça e a gente rodou algumas cidades por conta até da questão da profissão. Minha mãe dentista, meu pai promotor de justiça e a gente costumava andar um pouco por conta disso. Bom, eu perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai com 15 anos. Nessa ocasião a gente morava em Barbacena. Minha mãe de Juiz de Fora, meu pai de uma cidadezinha chamada Ressaquinha, aqui na 040, sentido Belo Horizonte. Meu pai de uma família bem humilde, foi estudar em seminário. E minha mãe de uma família de um dentista aqui de Juiz de Fora. E meu pai estudou Direito aqui no antigo Fórum da Cultura, né? E mais tarde se transformaria, né, uma das faculdades da Universidade Federal. E logo que ele morreu, pelo fato da minha mãe ter os parentes dela em Juiz de Fora, a gente veio morar em Juiz de Fora. E de lá para cá, eu fui desenvolvendo, ao longo aí desses 56 anos de idade, uma coisa que eu gosto muito, que é a parte do empreendedorismo. Bom, estudei em academia, me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e sempre tive um pouco a veia do empreendedor. Para quem me conhece sabe, quando eu estudei na academia, de vez em quando a gente fazia, eu vendia, às vezes eu ia na Rua Tereza, em Petrópolis, trazia roupa. Às vezes eu ia e trazia algumas coisas de fora para vender. Não sei se Isso você com quantos anos? e aí na faixa de 16, 17, com 18 anos eu fui para os Estados Unidos para trabalhar. E fui enfrentar
um frio de 17 graus negativo em Nova York, entregando comida na rua. E aquilo foi uma experiência assim tão marcante, porque ali você vê a sua capacidade de resiliência. Isso para mim é algo que sempre teve arraigado, né, no meu pensamento, na condição de vida. Fiquei um tempo lá, trabalhei durante um tempo lá, entregava comida na rua, um frio danado. E num determinado momento entendi que eu precisava de realmente voltar e concluir os meus estudos. Nesse meio tempo, surgiu o Lambari Deitou na Ponte. Sim. O Lambari Deitou na Ponte, não deixou ninguém passar. Foi uma banda que nós tivemos a partir do final da década de 80, início da década de 90. E paralelo a isso, eu tinha uma confecção de roupa. Então eu fazia faculdade, fazia a Universidade Federal, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tinha uma confecção de roupa, cheguei a abrir 2 lojas, tinha uma fábrica e tocava no Lambari Deitou na Ponte aos finais de semana. Então, associando a situação da perda do meu pai, o fato do meu pai ter ido mais cedo me fez com que eu realmente buscasse um jeito de desenvolver a minha vida. Né? Você era o mais velho? Eu era o mais novo de 4 filhos. Eu era o mais novo, 2 filhos estudando e trabalhando fora, um morando em casa e eu. E eu tinha que me virar. E curiosamente, eu sempre gostei. Então, eu sempre achei interessante a capacidade de você desenvolver alguma coisa e obter um resultado, poderia chamar de justo por aquilo, e sentir a sensação de realmente você ter feito algo e ter obtido a realização. Então, eu aprendi isso desde muito cedo, sabe? E vim fazendo as 3 coisas juntos, sabe? A confecção, a faculdade, fazia feira de madrugada, vendendo roupa lá em cima, na BR-040, às quartas e sextas-feiras. Tocava nos finais de semana, fazia faculdade durante o dia, na parte da manhã, e tocava uma confecção de roupa nos outros horários. E quando eu formei em 94, aconteceu um fato muito, muito interessante. Curiosamente, normalmente as pessoas não imaginam isso, mas eu tinha que eu seria um comerciante. Eu não tinha que eu seria um advogado, que eu desenvolveria ao máximo a advocacia. A ideia de fazer direito era... Não, essa já era inerente, porque eu gostava da função, gostava da profissão e via na profissão uma realização. Mas não me via com a advocacia que eu tenho hoje. Sim. A advocacia que a gente faz hoje é uma advocacia muito interessante, depois se quiser a gente desenvolve um pouco esse assunto. Mas o certo é que quando eu formei, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Eu formei, a minha confecção quebrou, foi naquela transição da chegada dos produtos externos para o Brasil, né? Nós tivemos a abertura em 92, com o Collor, e depois nós começamos a ter muita roupa barata. Então eu comprava às vezes o tecido 1 metro a R$1, tinha camisa chegando pronta aqui 80 centavos. Então você tinha algumas práticas aí de dumping, enfim. E além disso o Lambari acabou, então eu perdi o chão. Fiquei sem faculdade, sem o Lambari e fiquei sem a confecção. Um momento assim muito ruim na minha vida, sabe? Um momento assim de muita negatividade, uma carga muito ruim, enfim. Eu me lembro de um evento que você participou, foi o Cap Day, né? O dia do fracasso, contando um pouco. Eu falei um pouco disso, eu tive assim uma passagem muito, muito pesada, sabe? Mas por mais que eu estivesse num momento ruim, eu sempre tive na minha cabeça que aquilo seria uma fase, e sempre rezei muito, sempre tive uma fé muito grande, e pedi a Deus que me fizesse superar aquele momento, e aconteceu. Daí, quando eu virei a chave, falei, bom, peraí, eu preciso de
de dar um jeito. E a minha virada de chave, Mauro, curiosamente, ela foi com o desenvolvimento do meu estudo. E agora com muito mais ênfase. Porque num determinado momento eu botei na minha cabeça que eu ia passar num concurso. E aí comecei a estudar para concurso, 12 horas por dia, 10 horas por dia. E tinha o escritório de advocacia aberto, sem confecção, sem música, mas, né? E obviamente com o escritório de advocacia aberto e desenvolvendo a minha atividade. E a minha atividade foi melhorando. Com isso, eu enxerguei que não que não era a hora de eu ser aprovado, nada disso, mas eu enxerguei que também era uma opção se de fato não acontecesse. Cheguei a fazer a prova oral da magistratura, cheguei lá faltando muito pouquinho para ser aprovado e tudo, mas como a advocacia começou a melhorar por conta disso, eu comecei a visualizar outras coisas. E como eu disse, engraçado, eu tenho uma veia de comerciante muito grande. E acaba que, no final das contas, o advogado também é um comerciante porque ele vende serviço, ele vende solução, ele vende algum tipo de prestação de serviço para alguém que precisa de resolver algum problema. E aí comecei a desenvolver... E certamente essa sua veia de comerciante, essa veia empreendedora te fez alçar esses voos maiores aí nessa área da advocacia, que já já nós vamos falar. Mas eu queria voltar um pouquinho, a gente tem alguns trechos muito parecidos. Perdi meu pai muito cedo também, com 11 anos de idade, comecei a trabalhar com 13. Namorei em Ressaquinha, sou de Barbacena, então sou da área ali também. Mas eu me lembro, e você falou que hoje nasceu em 67. Me lembro que a gente chegando na Academia Rio Branco, numa das noites lá, e você de repente falou, eu tenho 38 anos. E eu já com meus 40 e poucos. Esse cara dorme no formal. Depois descobri que você estava blefando, mas qual que é para enfrentar todo esse batidão aí? Você tem alguma... Pratica atividade física? Como é que você se cuida? Porque você lida com grandes causas, com problemas de muitos clientes aí, e precisa estar bem preparado, bem... O Mauro, eu atribuo essa situação, primeiro é o fato de eu ter parado de beber muito cedo. Eu tenho 25 anos que eu não tomo uma gota de álcool. E você, estando na noite, na época do Lambari... Eu citei virar a chave. Virar a chave seria realmente eu sair de um universo em que eu trabalhava na noite, inclusive até fazendo feira mesmo, vendendo roupa, mas principalmente tocando. Eu saí desse universo, que é um universo mais cansativo, eu diria, para um outro universo, para aproveitar o meu dia e desenvolver a minha capacidade. Eu acho que o interessante disso tudo é você perceber que tem uma coisa muito democrática que eu costumo citar, sabe, Mauro? Todo mundo nesse planeta, não importa quem, todo mundo tem só 24 horas. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. O que você vai fazer com as suas 24 horas é uma decisão sua. Essa determinação é que vai fazer a diferença. Ah, mas você tem ídolo, você pensa... Eu vejo as pessoas, em respeito de admiração, com relação ao aspecto da admiração, eu vejo nas pessoas a capacidade que elas têm de se desenvolverem usando as 24 horas. Ah, mas fulano tem talento, Beltrano isso... Olha, qualquer coisa nesse planeta pode ser desenvolvida. É óbvio que existem limitações físicas, é óbvio que existam alguns fatores que são impeditivos. Mas o que você quiser fazer com as suas 24 horas é uma decisão sua. Por exemplo, quando eu fui músico, eu cheguei a estudar 5, 6 horas por dia. Quando eu fui estudar para concurso, eu cheguei a estudar 10, 12, até 14 horas por dia nos finais de semana. Por que eu fazia isso? Porque eu enxergava realmente o potencial que
eu conseguiria atingir se eu me dedicasse. Conheço pessoas fantásticas, conheço pessoas assim admiráveis, que usaram o tempo dela de uma maneira muito eficiente. E a eficiência é o resultado de quê? Daquilo que você pensa que você quer para a sua vida. Então, fazendo aquilo que você gosta, se dedicando, o resultado aparece. Fazer um comentário rápido aqui Mais cedo ou mais tarde. E é a questão da disciplina ali, né? Que Porque para te tirar daquele foco... Tudo é disciplina. Você pensar que eu fiquei 5 ou 6 anos estudando todos os finais de semana sem exceção, você vai entender que realmente tem que ser disciplina. Outra coisa que eu ia citar é o seguinte: logo depois de todo esse período conturbado, aconteceu uma coisa também muito bacana que eu atribuo muita gratidão, que foi ter sido convidado para dar aula no Viana Júnior. E eu sou muito grato a essa situação, porque ali me abriu portas, ali me fez enxergar uma outra dimensão, inclusive até mesmo a dimensão para entender que o concurso não era a única opção e que tem vida fora. Então eu comecei a desenvolver e fiz uma carreira dando aula quase 10 anos, assim, muito bacana, fiz muitos conhecidos. Muitas conexões, cheguei a ser secretário-geral na faculdade, no Viana, trabalhei muito com o Michel, trabalhei muito com a doutora Jaqueline, enfim. E eu sou grato porque ali eu tive muitas oportunidades, isso ficou marcado para mim e dali para frente também as coisas se apresentaram com mais tranquilidade. E aí a advocacia começou a desenvolver, eu já tinha uma advocacia na área da saúde. Você veio focando muito no direito médico, né? A minha participação com o direito médico ela é muito, muito, muito interessante, porque eu comecei a ver a carência de profissionais para fazer a defesa, inicialmente do ponto de vista individual. Mas talvez o X da questão na minha carreira seja a situação de eu fazer a defesa coletiva profissional. Na verdade, você fala assim, Valério, mas se você defende médicos, na verdade, eu defendo grupos de médicos que, consequentemente, acabo defendendo um ou outro de maneira isolada. Mas o foco principal da minha advocacia, e hoje a gente está em 18 estados, sou advogado de entidades nacionais e tal, é justamente a questão da defesa coletiva. A carência de pessoas para atuar defendendo grupos de profissionais dentro desse segmento. E aí, de mais ou menos posso dizer para você que mais ou menos uns 15 anos para cá, ou talvez um pouco mais, essa situação se intensificou a ponto hoje de você falar, estou em Manaus, estou em Brasília, estou em isso, aquilo, então volta a hora, me convidam para palestrar, volta e meia me convidam para orientar, para montar um grupo, para organizar como é que funciona, como é que não funciona. E a gente vai. E com isso o escritório também foi ganhando braços, né? Ganhando parcerias e crescendo. Hoje você está fora também, Portugal, Estados Unidos, Espanha. Como é que foi essa... Então, bom, o contexto me levou a uma situação bem interessante. Alguns profissionais me perguntavam, mas você tem alguém que faça chega o nosso trabalho... prato, se quiser beliscar aqui nossa terrine caprese. Tá ótimo. Me perguntavam, mas você tem alguém fora? Você tem algum escritório fora? A relação médico-advogado, Mauro, é uma relação de muita confiança. Né? É um pouco difícil você obter a confiança nesse aspecto, nesse nicho, né, vamos assim dizer. E depois que eles veem o seu trabalho, eles veem o resultado do trabalho, eles passam de uma certa forma, te questionar algumas outras possibilidades. E aí começaram a me perguntar. Nesse meio tempo, eu tive a possibilidade de me associar com um escritório bacana nos Estados Unidos, com um escritório que é o St. Joseph, tiveram aqui dando palestra, inclusive, na nossa sede. E eles fazem o que a gente chama de multifamily, eles fazem praticamente todo o business dentro da área de transações financeiras internacionais.
paralelo a isso, eles também estão no Uruguai. Então, eu consegui estabelecer uma parceria em Miami, estabelecer uma parceria no Uruguai. Logo em seguida a esse movimento, eu comecei a ter acesso também com um pouco mais de ênfase na questão de Portugal, das pessoas terem interesse por conta do Golden Visa, que é um sistema português, inclusive até de isenção de impostos para quem adquire um imóvel em Portugal. Daí eu fui para Cascais. Em Cascais estabeleci também uma segunda parceria. Esse ano, ainda nessa ideia de extensão, há mais ou menos uns 60 dias a gente esteve em Madrid, eu estive em Madrid, também fechei uma parceria em Madrid, também já com esse foco de auxiliar as pessoas, auxiliar os clientes brasileiros que tenham interesse ou fazer a migração financeira, sim, ou fazer mesmo a migração de fato, e até mesmo para trabalhar. Na Espanha aconteceu uma situação muito legal, que foi o seguinte: em Cascais você tem a possibilidade de levar um médico para trabalhar lá, você vai fazer uma prova, você faz uma coisa semelhante ao Revalida, para fazer o que a gente chama de adequação de currículos, né, de grade curricular. Bom, depois que eu fui para Cascais, aí há um tempo atrás agora, recentemente eu estive em Madrid, e em Madrid, curiosamente, faz também esse movimento. E eles absorvem muito a mão de obra médica. E, obviamente, no Brasil nós temos uma quantidade de excelentes profissionais muito grande. De altíssimo gabarito. De altíssimo gabarito. Em Juiz de Fora mesmo nós temos vários que hoje são cidadão. Juiz de Fora virou meio que uma referência, né? São pessoas que atuam no mundo, sim, inteiro e tal. E aí em Madrid aconteceu um negócio muito bacana, que o meu parceiro de Madrid aloca o profissional no hospital. Ele tem uma rede de relações com o pessoal da área médica, e essa rede de relações na área médica, ele traz o profissional para a Espanha, e pela capacitação, pela qualidade técnica do profissional, ele já tem aonde indicar. E aí é mais uma opção, é mais um leque, é mais uma abertura, é mais um trabalho que eu posso oferecer para os clientes, e essa rede de contatos que acho que é o mais interessante. Eu acho, né, que é o network e comunicação, né, hoje em dia. São dois diamantes. E são coisas, curiosamente, não tão complexas de serem feitas, sim, né? E que se você gostar de fazer isso, se gostar, sim, de encontrar as pessoas, de conviver, de relacionar, você sabe que eu mexo muito com futebol também, as pessoas estão todos sábados jogando bola lá em casa. Então, o produto que sai disso aí, sim, a sinergia que sai disso aí é muito interessante. E sai melhor ainda quando é despretensioso. É um papo. Eu estava conversando com mais um aqui agora, antes da gente começar, e estou agora, já vou anunciar aqui, agora nós estamos indo para Carolina do Norte também, estou montando mais uma parceria lá agora. E assim, são conversas informais, sim, curiosamente. A primeira vez que eu fui a Miami, eu estive em Miami e sentei e fiquei realmente preocupado o que eu iria encontrar do lado de lá. E olha que interessante, quando eu cheguei, o CEO do escritório sentou na minha frente, e o advogado que estava introduzindo a nossa conversa falou: olha, antes da gente começar, eu gostaria de passar um vídeo, que na verdade é um vídeo institucional que a gente tem. Eu passei o vídeo para ele e tal. Na hora que ele assistiu o vídeo e começou a falar, o Mauro, para mim é surpresa. Eu falei: olha, mas é gente como a gente. E aí eu fiquei assim, tão mais relaxado, tão mais tranquilo, porque você vai fazer uma entrevista, na verdade uma entrevista não, mas você vai sentar numa mesa, sim, de negociação com alguém fora, você não imagina, né? E como se fosse uma pessoa do nosso convívio. Resultado disso, Mauro, muito interessante. Quando eles vieram ao Brasil para dar palestra no meu escritório, e eu convidei a nossa turma, devia ter umas 40 pessoas lá, eles ficaram tão encantados com a receptividade, com a conversa depois. Eles falaram: olha, Valério,
assim, nós estamos assim, muito felizes com o que você está nos proporcionando, na verdade, a sua estrutura está nos proporcionando, e a gente percebe que você é gente como a gente. Na verdade, é o que eu tinha percebido. É o que eu tinha percebido, que era gente como a gente que tem esse trato normal, esse trato que a gente tem, por exemplo, lá na academia, e aí fiquei muito feliz e tudo, enfim. Tenho hoje, se precisar de ir a Miami, eu tenho escritório lá para sentar e conversar e ser bem recebido a hora que for. Isso, uma hora isso é de fato não tem. Isso é fantástico. Hoje mesmo, assim, num grupo pediram uma conexão e eu acabei virando amigo do Léo Beire, lá do Léo do Zico, gente da melhor. Vou mandar um abraço pro Léo aí, inclusive eu falo que é o vascaíno mais rubro-negro que eu conheço. Ele é vascaíno mesmo. O Léo terça-feira, toda terça-feira a gente joga bola lá e ontem eu tive lá à noite jogando. O Léo é uma pessoa fantástica. O Léo para mim é exemplo de resiliência também, ele sabe por quê. Né? Sim. Então é um exemplo para todos nós. Ele é um cara há pouco tempo com a vinda do Zico aqui, liguei para ele, né, conversando, e contei um pouco da minha história, da minha relação com meu pai, com o Flamengo e tudo. Ele falou, você já me contou essa história, não me lembrava. Tomando um café, que eu já tinha conversado com ele, contado a história, gente finíssima. Mas vamos falar um pouquinho dos esportes aí, do futebol também. Bom. Eu costumo deixar o nosso almoço, já deve estar saindo aqui já. Nós vamos, falei nele, está chegando aí. E vou aproveitar para apresentar o prato. E junto com o prato que eu escolhi para servir para você, nosso cardápio hoje você vai experimentar o nosso salmão com crosta de castanha de caju e limão siciliano, com arroz cremoso com alho poró. Esses pratos aqui servidos, pode servir para a gente, esses pratos servidos no nosso podcast, de hoje, quinta-feira, até a próxima semana, a pessoa veio aqui no restaurante e pediu o nosso prato. Esse prato, ele tem uma sobremesa grátis ou uma taça de vinho. Então, você que está aí quiser almoçar conosco aí também, o nosso salmão com crosta de castanha de caju e limão siciliano, acompanhado de arroz cremoso com alho poró, uma promoção dessa semana aqui, você ganha uma taça de vinho e uma sobremesa por conta aí da casa. Mas eu trago o prato, né, um dos pratos, esse é um dos pratos que a gente tem uma grande saída aqui, mas junto com o nosso cardápio eu trago também o cardápio indigesto. Espero que não seja muito indigesto, mas vai ser tranquilo para você. Trazendo aí para o futebol, há pouco tempo eu tive com o nosso querido Valtinho, né, o Walter Baldi, que eu espero trazer aqui também, um cara admirável também, que em breve vai estar com a gente batendo um papo aqui. E, inclusive, eu assisti, o Valtinho sabia que ele era um exímio jogador de futebol, assisti num jogo do Flamengo, dos Masters do Flamengo, ali no Zico, inclusive, ele jogando, fazendo bonito ali com a seleção de Juiz de Fora. Mas, segundo ele, o Valério é o dono da bola, o Valério é o dono do campo, o Valério é o VAR, Valério Antônio Ribeiro, Valério Augusto Ribeiro é o VAR, dono da bola e dono do campo. Você só é perna de pau, só joga porque é o dono da bola. É verdade esse bilhete ou é intriga da oposição aí, Valério? Ô Mauro, bom, a minha relação com o futebol é uma relação muito antiga. Eu na minha casa, na garagem da minha casa, quando eu morava na Pereira Teixeira, em Barbacena, tinha uma garagem comprida onde era o futebol da rua. O futebol da rua era na minha casa. Então, eu era o mais novo, então você imagina que eu estava ali toda hora. Sim. Enfim, os meus irmãos também jogavam. Então, eu comecei com futebol muito cedo. Depois a gente mudou para Carandaí. Em Carandaí eu continuei jogando. Quando eu voltei para Barbacena, em 78, uns 2 anos depois eu comecei a treinar no América. E eu jogava desde leite do América. Então eu sempre gostei muito de futebol de campo. Minha mãe mora exatamente em frente ao campo, que era o campo do América. Olegário Maciel. Na Olegário Maciel. Olegário Maciel, exatamente. Eu nasci na Rua 7, morei muitos anos ali na Olegário Maciel. A gente até hoje ainda tem uma casa... Infelizmente acabou ali. A gente ainda tem uma casa até hoje, eu tenho um irmão que mora lá na Alvarenga Peixoto, que é ali atrás da FUPAC.
Então eu sempre treinei. Quando eu vim para Juiz de Fora, era muito mais comum futebol de salão. Então, na verdade, eu não tinha tanta afinidade. Mas mesmo assim, continuei treinando na academia. De vez em quando eu treinava futebol de campo. Nosso técnico lá era o Schmidt. Inclusive, de vez em quando a gente ia jogar. Eu me lembro de um jogo contra o Léo Beire, jogando para o time de Guarani. E assim foi. Mais tarde, mais tarde que eu digo uns 20 anos atrás, eu comecei a jogar para a OAB. E jogando para a OAB, a gente foi campeão estadual, depois fomos campeão brasileiro com o time de Master, de advogados. Então é intriga, o cara é craque. Não diria craque não, mas eu gosto de jogar e ter uma disposição boa e tal. Então, em 2003 eu voltei a jogar uma pelada. Aliás, na verdade, eu fui convidado para jogar uma pelada que era o pessoal da antiga Hípica, que é justamente aí o Valtim, Boy, Renatinho Dantas, Robson, essa turma que jogava no Pinheirão. Pinheirão era um campo que tinha ali em frente ali na Deusdete, e que a estrada passou por cima. Bom, dali comecei a jogar e quando a estrada foi passar por cima, e nós ficamos sem campo. Quando nós ficamos sem campo, o que acontece? A gente começou a migrar para alguns lugares e só lugares ruins. Aí eu virei para o Ricardo Badaraco, falecido Ricardo Badaraco, que é o Ricardo Mata. Falei, Ricardo, se eu construir um campo, você me ajuda a fazer? Foi claro. E aí construí o Ribeirão do Mata, que é o meu campo, e o resto é história. Em 2006 eu construí o Ribeirão do Mata e até hoje, ininterruptamente, todo sábado a gente tem futebol lá. E aí você comentou sobre o Bolão, sobre o apelido dele é Bolão para nós mais íntimos, sobre o Valtinho. O Valtinho é uma pessoa formidável, um grande amigo que eu tenho, uma pessoa assim admirável, uma das referências que eu tenho de como que se relaciona, de como receber alguém, de conversar, enfim. Um cara gente e o Valtinho, boníssima, né? Gente finíssima. O Valtinho é craque. O Valtinho é craque. O Valtinho, se quisesse ter sido jogador de futebol profissional, com certeza ele teria sido com muita tranquilidade. E ele é um dos responsáveis por fazer com que essa pelada sobreviva durante tanto tempo. Então foi o Ricardo Badaraco, cujo nome é Ricardo Mata. O nome do meu campo chama Ribeirão do Mata. Ribeirão por ser o meu sobrenome Ribeiro e um córrego pequenininho que passa na lateral do meu campo. Também não sabia a origem ainda. E o Mata é o Ribeirão do Mata. O Mata é o Ricardo que me ajudou a construir, ficou uma homenagem para ele, é uma pessoa também muito importante. E ali a gente está todo sábado, né? Enfim. E onde eventualmente a gente saboreia um frango com quiabo maravilhoso e uma goiabada com queijo lá sensacional. O frango com quiabo e a goiabada com queijo também tem história. O frango com quiabo é do nosso falecido querido amigo Chinelato. Chinelato fazia esse frango lá de vez em quando. E eu tenho uma cozinheira lá, que é a Lu, tá lá até hoje comigo já há uns 15 anos, que ela tem uma mão muito boa para fazer esse prato. Então aí eu comecei a convidar o pessoal da Academia Rio Branco. Uma ocasião o Omar teve lá e saboreou o frango com quiabo, daí eu convidei o pessoal da Academia Rio Branco e aí virou história também. O pessoal gosta muito de lá. Agora não tem jeito de ficar sem, não. Não. Meu aniversário está chegando agora em setembro, possivelmente vamos ter mais algum encontro lá. E vamos passar aí agora para essa veia empreendedora também. De repente veio Ecoville, um sucesso o lançamento, né, da primeira fase, já foi para a segunda fase. Como é que foi enveredar por essa seara aí? Bom, foi seu primeiro não, lançamento? Na verdade não. Bom, a consequência do avanço dos estudos foi a visualização das oportunidades. É uma consequência natural do desenvolvimento do estudo. E quando eu dei aula durante muito tempo... A mente se expande e ela vai atraindo... Quando eu lecionei muito tempo na faculdade, logo que eu saí,
mais ou menos em 2009, 2010, eu comecei a fazer leilão. Então eu comecei a trabalhar muito com leilão. Sim. E você trabalha de imóveis ou de imóveis. Não, de imóveis. E aí eu desenvolvi também a capacidade de comprar imóvel de uma maneira geral, no Brasil inteiro. Comprava sem ir lá ver, comprava tudo mesmo, visualizando pela internet, fazia precificação pela internet Principalmente e tal. leilões de bancos? De tudo que você imaginar. Leilões de imóveis, de tudo. Judiciais ou extrajudiciais. E a gente fazia. E um dos imóveis que eu adquiri foi um terreno em Matias Barbosa, onde hoje está o Bela Vista. O Bela Vista foi o meu primeiro empreendimento e foi feito em parceria com o meu sócio Noel. E eu já tinha também que era algo cujo resultado seria interessante. Bom, fiz o Bela Vista, depois do Bela Vista a gente fez um empreendimento grande também na cidade de Barra do Piraí, foi um centro comercial em parceria com outras pessoas. Depois a gente fez um outro empreendimento fora, em Ubá, que esse nos deu muita repercussão negativa, sabe? A gente teve umas intempéries lá, enfim. E aí veio o Ecoville. O Ecoville era um desafio. Por quê? Porque a gente ia lançar um produto inclusive do ponto de vista ambiental, um produto ecologicamente correto, e a gente tinha um desafio, porque eram muitas unidades, né? No final das contas juntando as duas fases, foram quase que 940 unidades. Então era 1,5 milhão de metros quadrados, 750 metros de área ambiental preservada e tal. Então era um desafio muito grande. Você fazer um desafio desse, você empreender um desafio desse, você tem que estar com o espírito de que vai ter intercorrência. Sim. Não tem como não ter. Sim. E essas intercorrências, logicamente que elas vão acontecendo e você vai superando. Lembra da ideia da resiliência. Não tem como fazer um projeto desse tamanho sem resiliência. E aí nós lançamos a primeira fase e vendemos tudo muito rápido e teve uma aceitação muito grande no mercado. Iniciamos a segunda fase e vendemos lá algo mais ou menos próximo de mais umas 400 unidades e assim, as pessoas que vão lá, elas se encantam com o lugar é muito próximo, né? Muito próximo, tá ali do lado da 040, né? Saindo aqui do Salvaterra, então é opção para segunda residência, opção para primeira residência, é uma área muito ambientalmente falando, muito interessante. Nós temos estação de tratamento lá, então eu não jogo resíduo nenhum sem tratar, além da preservação. Em 2021 nós ganhamos empreendimento do ano, que foi um negócio foi uma surpresa para nós. Clube de Engenharia, né? Pelo Clube de Engenharia, foi uma surpresa muito grata para nós. Não imaginávamos, não mesmo com com a maior simplicidade te digo isso, quando eu recebi o telefonema do nosso amigo Rogério Adum, o Rogério falou comigo, falou: Valério, vou te dar uma notícia e gostaria, se você vai estar aí no dia tal, precisa receber o prêmio. Eu falei: como assim, Rogério? Vocês foram agraciados com o empreendimento do ano pela dimensão do trabalho que vocês estão fazendo. Aí fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito, nem no meu sonho, mas a gente não imaginava, e fomos agraciados com esse prêmio. Curiosamente, na entrega, eu estava viajando, eu estava para os Estados Unidos, não pude comparecer, e quando ele marcou a data, eu já tinha a agenda já fechada para fora. Aí eu falei com o meu sócio, com os sócios, né? Eu falei: vocês vão lá receber, e graças a Deus e deu tudo certo. E é um empreendimento assim muito bacana, muito legal, algo sempre desafiador, sabe, Mauro? Eu também gosto um pouco dessa adrenalina. Sim, de estiga. Às vezes, por exemplo, quando você sai, eu fiz muito isso. Eu saía daqui para encontrar, às vezes, com um grupo de pessoas fora, em qualquer lugar do país, e ia meio que no desafio, sabe? E ia porque você não sabia o que você ia encontrar.
E chegava lá e Ah, você tinha as pessoas Como dispostas diria e a Guimarães Rosa, que a gente vida que é da gente é coragem, né? Você ia com a cara e a coragem. ia e conseguia desenvolver, e conseguia conversar, e conseguia convencê-los de que era possível fazer o trabalho, e a partir daí montava os grupos, desenvolvia os grupos, e daí a gente começava a fazer o trabalho de defesa. E assim também na parte do empreendedorismo, porque assim, quando você... A gente está com alguns projetos em andamento agora, atualmente em Juiz de Fora, e quando você resolve empreender, você tem que ter realmente esse espírito e gostar do desafio. Porque vão aparecer problemas que você jamais imaginava, né? Eu falo com os meus sócios, olha, isso aqui é uma caixa de problemas a serem superados. Você está disposto? Você topa? Eu, pela profissão, já entendo como a coisa funciona e mesmo, posso dizer para você com muita naturalidade, mesmo entendendo como a coisa funciona, a gente ainda se surpreende. Sim. Porque ela chega a ser além daquilo que você faz de previsão. Mas se você está disposto a resolver e a entender que você vai fazer um somatório de superações, aí o resultado O negócio acontece. vai. O resultado acontece. Contar com um pouco de sorte, com um pouco de parceria. Parceria é fundamental, Sim, contatos com pessoas boas ao redor. Abrem portas. Né? Abrir bem o produto com sinceridade, com transparência, com honestidade. Às vezes um ou outro me liga lá do Ecoville me perguntando algo. Não, peraí, vamos resolver, vamos sentar, pós-venda é importantíssimo. Faça um pós-venda, faça um bom pós-venda. E aí tem a sua chancela por trás. Isso dá uma as pessoas segurança, sabem que você está preocupado. Eu fico. As pessoas que são mais próximas, elas veem isso. Eu fico muito. Me traz muito desconforto imaginar que a pessoa não ficou satisfeita. E com todos os problemas, mesmo não tendo ficado satisfeita, eu procuro ao máximo tentar minimizar essa insatisfação. E sei também, reconheço, obviamente, até por uma questão mesmo de humildade, que é difícil você realizar as coisas e conseguir o resultado. Isso, e agradar a todos. Né? Mas a busca pela excelência, pela qualidade ali é o que vai... Faz parte do desafio. Excelência não é um fim em si mesmo. Excelência é um meio. Você nunca vai atingir o grau máximo. Quando você chegar próximo do grau máximo, você vai estender um pouco mais. Eu aprendi isso muito também trabalhando com qualidade. Mas sempre que você busca, mais perto dela você está, então. É nesse caminho que a gente tem que... Você vai prestar um serviço, qualidade. Você vai vender um produto, qualidade. Uma outra coisa, muito uma característica também da minha personalidade, Mauro, se me permite falar isso, eu sempre enxergo que é impossível entregar o melhor. Porque o melhor é intangível. É muito subjetivo. E é intangível a partir do momento que quando você pensa que chegou, é possível melhorar. Mas você tem que fazer o seu melhor. Faça o seu melhor dentro da sua capacidade. Entregue o seu melhor. E tenha paciência, e tenha resiliência, e tenha disciplina. Você juntar esses elementos, juntar esses fatores, a tendência obviamente, com seriedade, obviamente, né, mostrando para as pessoas que você está sempre com um bom propósito e tal. E ainda assim é difícil, mas você consegue. Eu li outro dia uma frase, faz todo sentido, os que desistem nunca vencem. Os que vencem nunca desistem. É a persistência, Olha, essa palavra resiliência, ela faz parte da minha trajetória, porque eu sempre tive que superar alguma coisa. Eu sei, cada um sabe do seu problema, né? Cada um sabe da sua vida. Eu sempre tive que superar algumas coisas, sabe? Vou te contar um episódio bem pesado, que às vezes as pessoas não imaginam. Mas aquilo foi fácil. Não foi. Quando eu quebrei, Mauro, e quebrar é uma escola, quebrar financeiramente é uma escola. Quando isso aconteceu comigo,
E é algo que quem está no mercado Tá está suscetível. suscetível a isso. Quando eu quebrei, eu comi o pão que o diabo amassou e mais alguma coisa. E realmente é uma fase de vida muito ruim. Eu entrei numa depressão, passei por momentos muito ruins de cobrador, de gente me ligando e você tendo que fechar isso, fechar aquilo e dívidas e tais. E tive muita dificuldade para superar aquilo tudo, sabe? E consegui com muita perseverança e tal. E a palavra resiliência, acredito que tenha sido o combustível. E uma coisa também que, dentro daquilo que eu falei das 24 horas, a gente só tem 24 horas. É um dia de cada vez. Se você ficar demais no passado, você vai ter ressentimento. Você vai repensar, você vai ressentir, você vai ressofrer. Se você ficar muito na frente, não dá para sentir cheiro de rosa em janeiro, que só vai nascer em setembro. Se você ficar muito na frente, você vai ter ansiedade. Então você vai ficar sempre naquela... Ai, isso vai... Porque você não sabe nem se vai acontecer. Que às vezes nem acontece. Então você tem que viver o que está acontecendo hoje. Obviamente você tem que aprender com o que você fez. Obviamente você tem que ter um certo planejamento do que você vai fazer. Mas a vida pode mudar de uma hora para outra e você não sabe. Ninguém tem esse controle. Você pode sair na rua e ter uma intempérie. Sim. Você pode contrair uma doença qualquer e ter uma intempérie. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, se a gente fosse resumir essa noção de vida, é um dia, viva bem, se relacione bem, sorria, ninguém gosta de ficar perto de pessoas. É o aqui e agora, né? Sorria. Seja grato, você falou de gratidão, né? Gratidão e aceitação. Muitas pessoas... Gratidão e aceitação. Aceitação é outra coisa muito importante. Se aquilo veio para você, receba. Receba, avalie o que está acontecendo e tente superar. Sim. Se veio de ruim, tente superar. Se veio de bom, tente superar. Uma outra coisa bem bacana é o seguinte: não se elogie demais e não se deprecie demais. Né? As fases passam também. Elas sempre são transitórias. Você vai viver momentos de euforia muito bons. Comemore, mas saiba que vai passar, né? E que daqui a pouquinho vai vir um momento que pode te trazer esse resultado. Também aperta o cinto, segura firme, que vai passar também. O equilíbrio das 24 horas, que eu acho que é assim, algo que a gente realmente precisa de. Sim. Valério, eu costumo ser repetitivo, mas de verdade, eu trago gente para cá com tão boas histórias que dá vontade da gente emendar com café, com o jantar. Vamos dar uma pequena pausa aqui para terminar o nosso almoço aqui. Já já a gente volta com um cafezinho e na volta eu queria que você me dissesse para a gente quem você traria para sua mesa, com quem você gostaria de almoçar aqui, trocar uma ideia e alguém que tenha te inspirado. Já já a gente volta. Finalizando aí nosso Não Almoço Sozinho de hoje, com o nosso tradicional cafezinho. E muito grato de ter trago para essa mesa esse amigo, esse cara inspirador de fato. Me inspiro muito em muitas passagens, muita coisa que eu já aprendi com você aqui. Sou muito grato aí pelo seu tempo aqui conosco e dividir tanta história bacana. E queria saber do Valério quem você traria para a sua mesa, com quem você gostaria de almoçar. Ô Mauro, bom, primeiro de tudo, gratidão toda minha. Nossa, conversa muito legal. Eu fico tão feliz quando a gente tem a possibilidade de falar um pouco das histórias, porque às vezes as pessoas não sabem o que você já passou, né? E as histórias inspiram muita gente. Porque às vezes elas estão num quadro semelhante, elas observam a situação e, poxa, se deu certo, vai dar certo comigo também. Então, assim, você poder dividir um pouco isso é uma experiência muito legal. Eu fiquei muito feliz quando você
mencionou que iria me convidar a primeira vez e confesso que aguardei com uma certa ansiedade, porque eu gostaria muito de vir aqui Foi bom. e participar desse programa, que eu já vou chamar até de programa mesmo. Então, gratidão toda minha. Bom, Mauro, agora quem eu chamaria para almoçar, eu seria muito injusto se eu tentasse identificar alguém com aqueles que não foram escolhidos. E eu vou te explicar por quê. Porque eu tive muita graça do nosso bom Deus de ter me colocado tanta gente boa na minha vida, na minha trajetória. Se eu pudesse selecionar, eu talvez traria a minha família, que é a base. Minha família é a base. A minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, aqueles que são mais próximos, né? Mas eu traria também os meus amigos, todos eles, acredito eu, todos eles, por uma coisa muito simples. Cada um deles tem um ponto nessa construção toda. Cada um deles, de uma forma ou de outra, positiva ou negativamente falando, tem uma responsabilidade na minha trajetória e no resultado disso tudo. Então, acho que eu colocaria todo mundo. Eu acho que eu colocaria uma mesa assim muito Mesa grande essa aí. Você citou que lá no meu campo eu sou o VAR, né? Por causa do Valério Augusto Ribeiro. Sou o dono da bola, sou o dono do campo, mas curiosamente e democraticamente falando, eu só tenho uma única regra lá, uma única, que é a de que eu sou sempre o primeiro da lista. Fora essa regra, Mauro, eu não separo o time, eu não brigo, não discuto, de vez em quando dá aquela resenha mesmo de futebol e tal. Mas eu acho que eu traria todos os meus amigos de infância, os meus amigos de Barbacena. Eu traria, que inclusive a gente tem um grupo, sim, de vez em quando a gente conversa até hoje. Eu traria alguns amigos de colégio, eu traria os meus amigos de academia, a gente tem um grupo bacana da Academia de Comércio. Traria os meus amigos da OAB, os meus amigos da confecção, os meus amigos dos empreendimentos, os meus amigos que são meus clientes. Tenho clientes fora, de Juiz de Fora, que eu nunca encontrei, eu nunca o vi pessoalmente. E a gente se relaciona como a gente está conversando aqui. Tamanha interação, independente da proximidade, porque é assim um negócio maluco, né? O que as redes sociais, o que o trabalho remoto lhe proporciona hoje. E colocaria todo mundo aí numa mesa só, o pessoal da música também, o pessoal do Lambari, colocaria todo mundo junto e faria uma grande comemoração. E o Lambari não tem revival, não? Acho que... Ô Mauro, eu já me fizeram essa pergunta uma boa quantidade de vezes. Deixa eu te contar um outro segredo aqui, a gente já deve estar encerrando, mas deixa eu te contar um outro segredo aqui. Eu parei de tocar guitarra há mais ou menos uns 20 anos, logo depois que eu disse desse episódio de virar a chave, e parei pelo seguinte: eu precisava me dedicar. Então eu tive que parar de me dedicar à guitarra para me dedicar aos estudos, né? Uma coisa incompatível, porque você tem que selecionar as 24 horas. E Mauro, tem uma coisa esquisita comigo, que se eu pegar uma coisa para fazer, eu vou querer fazer. Eu posso até largar depois, mas enquanto eu não desenvolver aquilo com um certo grau de eficiência, eu não vou ficar satisfeito. E como eu fiquei muito tempo sem tocar, de vez em quando até, muito raramente, eu brinco, faço alguma coisa, mas como eu fiquei muito tempo, aquela capacidade, aquela possibilidade de improviso e tal, aquilo tudo se esvai, aquilo tudo vai embora, você perde. E hoje eu ficaria aborrecido se eu pegasse para tocar, sabendo que eu não conseguiria ficar do jeito que eu já fui, porque eu não vou ter tempo para me dedicar. Porque se eu tiver que ter tempo para me dedicar, eu tenho que abrir mão de outras coisas. E são outras coisas que eu não gostaria de abrir mão no meu atual contexto de vida. Então, assim, quando me perguntam, vamos fazer um Remember do Lambari, eu costumo responder o seguinte: as guitarras estão lá, os equipamentos estão lá, vocês estão lá. Deixa lá um dia, quem sabe. Um dia, quem sabe.
Um dia vai ter nessas eu vou 24 horas, vai ter eu uns vou espaços um aí. espaço e vou voltar a me dedicar. Atualmente não, atualmente a minha vida, uma outra razão do desenvolvimento pessoal é gostar do que faz. Sim. Se você gosta do que faz, você não trabalha. Quem trabalha com o que gosta não está trabalhando, está se divertindo. E está se divertindo, ainda está sendo remunerado por se divertir. Não tem coisa melhor. E tudo que eu faço, né, nas minhas viagens, os meus relacionamentos com os clientes, meus relacionamentos com os médicos, no futebol e tal, eu tenho o prazer de fazer. Família, viajar com família e tal, eu tenho o prazer de fazer. E abrir mão de um prazer para colocar outro, obviamente, você tem que abrir espaço, você tem que abrir a agenda. E eu acho que hoje eu não traria a música, pelo menos nesse momento. Tem tanta coisa bacana sendo construída ao mesmo tempo que eu acho que viver o momento ali pra gente aproveitar o momento. Isso é mais difícil. A gente termina sempre fazendo um brinde com um cafezinho, um brinde às boas histórias, aos ensinamentos, às amizades aí que realmente fazem toda a diferença na forma como a gente vai caminhar, envelhecer e viver bem a vida, né? O Mauro, mais uma vez eu agradeço. Você não imagina como eu fiquei feliz de ter vindo aqui hoje para poder falar um pouco dessa experiência. Obrigado mesmo. Não, eu marcado a minha história. Muito feliz. Obrigado. Feliz demais de ter você aqui. Já você está aqui no meio de tanta gente bacana, importante aqui. Muito obrigado. A quem eu sou grato de ter feito parte da minha história. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, continuo dizendo, não almoce sozinho. É sempre bom aproveitar o seu momento de almoço ali para trocar ideias, para aprender, para se inspirar. Então, te espero você na próxima quinta ao meio-dia. Até lá!